Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Atenção motoristas. Super caminhão de 86 metros deve causar lentidão na BR-470 e BR-101 nesta quarta-feira. Atenção morador da escola agrícola, manutenção do SAMAI pode afetar o abastecimento de 24 ruas nesta terça-feira. SAMAI de Blumenau digitaliza serviços e permite solicitar ligação de água e troca de titularidade pela internet. A audiência pública debate apagões no litoral norte e Vale do Itajaí. Blumenau não registra novos casos de dengue em um mês e segue com cenário controlado. Ainda na saúde, casos de doenças respiratórias aumentam 95% em Santa Catarina e no Brasil, aponta a Fiocruz. Cientistas brasileiros são premiados por pesquisa sobre Alzheimer. Ex-vereador de Blumenau assume cargo na Itaipu Binacional. Imposto de Renda 2026 já começou e o programa está disponível para download. Deve declarar quem teve rendimento acima de R$35 mil, contando salário, aposentadoria e aluguéis. Ao vivo, vamos ter uma entrevista sobre o assunto para tirar todas as dúvidas. Eleições 2026. Ratinho Júnior desiste da disputa à presidência e confirma que fica no governo do Paraná até o fim do mandato. Tribunal de Contas da União alerta municípios de Santa Catarina sobre baixa execução de orçamento da segurança pública. A economia, crédito para pequenos negócios impulsiona salto de 76% nas operações do BRDE em 2026. Micro e pequenas empresas de Santa Catarina crescem quase 5% em 2025, mas projetam estabilidade para o início de 2026. Contagem regressiva. Blumenau dá início à Gincana Cidade 2026 com festa de abertura na Rivagem neste sábado. Uniaselv promove roda de conversa sobre liderança feminina em Blumenau nesta terça-feira. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h02. Repita. 7h02. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? É @JovemPanBlumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h03. Repita. 7h03. E a gente começa essa edição do Jornal da Manhã falando sobre saúde. Entre os dias 23 de fevereiro e 23 de março, Blumenau não registrou nenhum novo caso de dengue. Com isso, o município segue com apenas um caso confirmado desde o início do ano e sem registro de mortes pela doença. O boletim mais recente também foi impactado por instabilidades no sistema de informação de agravos de notificação, o que afetou a consolidação dos dados em alguns períodos. Outro ponto é que o município deixou de divulgar o número de focos do mosquito, já que nem todos são do Aedes aegypti, transmissor da dengue. Parte dos registros pode estar relacionada ao chamado Volbito, o mosquito do bem, mosquito com aquela bactéria Wolbachia, que não transmite a doença, evitando assim interpretações equivocadas. Mesmo com um cenário estável, as autoridades reforçam a importância da população manter os cuidados, eliminando água parada e ajudando na prevenção da proliferação do mosquito transmissor da dengue. E ainda falando sobre saúde, o boletim Infogripe da Fiocruz revelou um aumento de 95% nos casos de doenças respiratórias nas últimas 6 semanas em quase todo o Brasil. A influenza A é a principal responsável pelo aumento, especialmente entre março, quando o número de casos disparou. Em Santa Catarina, os casos de síndrome respiratória aguda grave também cresceram, mas o estado segue em nível de segurança, com menos hospitalizações em comparação a outras regiões. No país, já foram notificados 20.311 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo a maioria relacionados a rinovírus e influenza A. No estado, 89 mortes foram registradas, sendo 16 por Covid-19 e 14 por influenza. As autoridades de saúde alertam para a necessidade de vigilância e cuidados, principalmente com os grupos mais vulneráveis.
O Clube de Futebol Metropolitano protocolou o plano de recuperação judicial com dívidas de cerca de 8,5 milhões de reais. Agora, o juiz deve abrir prazo para a manifestação dos credores antes da Assembleia que vai decidir o futuro do clube. A proposta prevê pagamento integral em até 12 parcelas para dívidas trabalhistas e até 2 salários mínimos. Para valores maiores, o plano inclui desconto de 90% e quitação em parcela única após 11 meses de carência. Débitos de FGTS serão depositados nas contas vinculadas. E atenção motoristas, um super caminhão com cerca de 450 toneladas de carga e 86 metros de comprimento deve causar lentidão nas rodovias BR-470 e BR-101 amanhã, quarta-feira. O trajeto começa por volta das 8 horas da manhã em Blumenau e segue ao longo do dia até o porto de Itajaí, com velocidade média de apenas 30 km por hora. O transporte é de um transformador de energia e vai contar com escolta da Polícia Rodoviária Federal e de uma empresa particular. O comboio sai do quilômetro 51 da 470, passa pela BR-101 no sentido sul e em Itajaí, a Guarda Municipal assume a escolta até o destino final. Devido às dimensões do conjunto, que tem mais de 5 metros de largura e altura, o veículo vai ocupar boa parte da pista, em alguns trechos até circular na contramão. A PRF alerta para bloqueios temporários e lentidão ao longo do percurso, já que o transporte deve impactar diretamente o fluxo de veículos nas duas rodovias. 7h06. Repita. 7h06. E o morador do bairro Escola Agrícola deve ficar atento ao uso da água nesta manhã de terça-feira. Equipes do SAMAI realizam a partir de agora uma manutenção em um equipamento estratégico na rua Coripós. O serviço exige o fechamento da rede de abastecimento até as 7 horas da manhã. No total, 24 ruas podem sentir o impacto, entre elas as ruas Aquidaban, Nicolau Reuter, Norberto Seara, Reuse e a própria rua Coripós. Para amenizar o problema, caminhões-pipa do SAMAI já estão trabalhando para abastecer o reservatório que atende a região. A expectativa é que o fornecimento de água seja normalizado gradualmente ao longo de toda a manhã, conforme a rede for recuperando a pressão. A orientação é para que os moradores economizem água e evitem tarefas que demandem grande consumo até que a situação esteja totalmente restabelecida. E acabou a necessidade de ir até o balcão para resolver pendências com a rede de água em Blumenau. O SAMAI ampliou o atendimento digital dentro do projeto Prefeitura Inteligente. A partir de agora, o morador pode resolver tudo pelo site oficial. Entre as novidades estão os pedidos para ligação nova de água, troca de titularidade e até o recálculo de faturas em caso de vazamentos ocultos. Também ficaram mais fáceis os processos de desligamento temporário, então definitivo. Segundo o SAMAI, o objetivo é reduzir a burocracia e agilizar o tempo de resposta, já que o sistema agora é integrado diretamente com o banco de dados da Prefeitura. Para acessar, basta entrar no site do SAMAI, clicar a área do cliente e o login pode ser feito usando a conta gov.br ou o cadastro municipal. Pelo mesmo canal, o cidadão também consegue registrar elogios ou reclamações na ouvidoria. E o Tribunal de Contas de Santa Catarina enviou um alerta a todas as prefeituras do estado sobre a necessidade de melhor planejamento e execução do orçamento destinado à segurança pública. A medida foi tomada após o órgão identificar que os municípios utilizaram apenas 63,7% dos recursos autorizados para a área. Em valores dos 1,250 bilhões de reais previstos no orçamento de 2024, cerca de 797 milhões foram efetivamente executados, deixando aproximadamente 454 milhões de reais sem aplicação em políticas públicas, serviços ou então investimentos no setor. O alerta, assinado pelo conselheiro Aderson Flores, relator da área de segurança pública, traz recomendações como o aprimoramento do planejamento orçamentário, maior alinhamento entre demandas sociais e aplicação dos recursos, além da adoção de planejamento prévio das contratações, com foco em evitar atrasos e melhorar a execução ao longo do ano. Segundo o tribunal, a intenção é garantir mais eficiência no uso dos recursos públicos e fortalecer ações de segurança nos municípios catarinenses. E as micro e pequenas empresas de Santa Catarina encerraram o quarto trimestre de 2025 com crescimento médio de 4,9% no faturamento em relação ao mesmo período de 2024, segundo o levantamento do Observatório Sebrae Santa Catarina. Apesar do resultado positivo, o cenário para o início de 2026 é de cautela. 49,4% dos empresários consultados afirmam que esperam estabilidade nas vendas no primeiro trimestre do ano. A pesquisa ouviu cerca de 700
diversos empreendedores dos setores de indústria, comércio e serviços. No recorte por áreas, a indústria teve o melhor desempenho, com alta de 10,4%, enquanto serviços cresceram um pouco mais de 2% e o comércio registrou queda de 3,3%. Entre os destaques estão segmentos como indústria, metal mecânica, educação, moda e confecção e serviços diversos, que apresentaram as maiores altas no período. Mesmo com a expectativa de estabilidade, a projeção geral aponta para um crescimento de 8,7% no faturamento do primeiro trimestre de 2026. As empresas também indicam manutenção dos investimentos e leve aumento na geração de empregos. Outro destaque da pesquisa é a mudança no comportamento digital dos pequenos negócios, com forte avanço no interesse por inteligência artificial, que passou de pouco mais de 2% para mais de 36% ao longo do ano, indicando maior maturidade tecnológica entre os empreendedores catarinenses. 7h11. Repita. 7h11, ainda na economia. O crédito para pequenos negócios impulsionou um crescimento de 76% nas operações do BRDE em 2026. O banco alcançou marca recorde, puxada principalmente pelo apoio a microempreendedores e produtores rurais. Santa Catarina lidera as contratações no período. Vamos entender melhor agora na reportagem da Carol Denardi. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul começa 2026 com números históricos. A instituição acaba de atingir a marca de R$1 bilhão em contratações apenas nos primeiros meses do ano. O montante engloba operações realizadas nas agências do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, totalizando mais de 5.400 contratos firmados. Este volume é 76% superior ao mesmo período do ano passado. Esse capital está sendo injetado em setores como o agronegócio, a indústria e a infraestrutura. Quem detalha esse desempenho e o protagonismo catarinense nesse cenário é o diretor financeiro do BRDE, João Paulo Kleinubing. Tão importante quanto isso é o fato que o Estado de Santa Catarina liderou as contratações nesses primeiros 2 meses e meio do ano, atingindo 390 milhões de reais em praticamente 2.500 operações de crédito aqui no nosso estado. Ou seja, Santa Catarina representou praticamente 40% do total contratado pelo BRDE nesse período, que demonstra a força do banco. Em Santa Catarina, o foco tem sido o apoio aos pequenos. O estado registrou maior volume de recursos, somando mais de 390 milhões de reais. O diferencial deste ano tem sido a capilaridade do crédito. Em vez de grandes contratações, o banco está chegando na ponta, atendendo microempreendedores e produtores rurais que enfrentam desafios climáticos ou de mercado. Boa parte desse crescimento aqui de Santa Catarina foi em programas voltados a pequenas empresas, a pequenos negócios e a pequenos produtores rurais. O que explica o grande salto que Santa Catarina deu são justamente os programas do programa BRDE, um programa desenvolvido junto com o governo de Santa Catarina e através tanto do programa emergencial, que apoia pequenas e microempresas que foram em cidades que foram atingidas por desastres, e os programas, o Pronamp Leite, por exemplo, que apoia os pequenos agricultores de Santa Catarina, os pequenos produtores de leite de Santa Catarina, com forte subsídio de juro da parte do Estado, nós estamos atendendo esses pequenos negócios nos seus momentos mais difíceis. Então não é apenas uma questão do volume que foi contratado, mas acima de tudo a grande presença de pequenas empresas nesse volume de recursos que foi disponibilizado em Santa Catarina. Ao completar 65 anos de atuação, o BRDE reafirma seu papel como principal braço financeiro do setor produtivo do Sul, transformando o crédito em crescimento regional duradouro. 7h14. Repita. 7h14. E a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e os PROCONs estão discutindo multas para alta abusiva de combustíveis. Gésio Passos. A Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, se reuniu nesta segunda-feira com mais de 200 PROCONs de todo o país para discutir a aplicação de multas e sanções contra o aumento abusivo do preço de combustíveis. Ricardo Morichita, secretário nacional do Consumidor, destacou que a reunião foi para alinhar a atuação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
que é descentralizado e autônomo entre estados e municípios. Na semana passada, a elevação de preços de combustíveis chamou muito a atenção, acho que de todo o país. A gente chamou todos os PROCONs nessa reunião nacional para que a gente pudesse juntos realizar uma ação nacional, uma ação cooperativa de fiscalização. Hoje foi a segunda reunião nacional, tanto para entender como é que eles já estão trabalhando, as sensibilidades, mas principalmente para ajudá-los já numa segunda etapa, que muitos PROCONs já estão vivendo, do cumprimento das notificações e dos processos sancionatórios. Ricardo Morishita reforçou que mesmo no sistema de liberdade de preços não é permitido um aumento exagerado. Nós temos um regime de liberdade de preços, só que a liberdade de preços não é a liberdade para cometer abusos. O que é o abuso? O abuso é essa elevação de margem de lucro que não seja lastreada, que não seja representativo de custo. Não é o custo que aumentou, foi o meu objetivo de lucrar mais nesse momento. Então, esse a mais é que está sendo apenado, está sendo enfrentado e sancionado. De acordo com o secretário, após a mobilização nacional conjunta da Senacom e os PROCONs, houve uma redução da prática de preços excessivos. Tem imposto que continua aumentando e está sendo fiscalizado e notificado. Eu tenho um caso, que, se vocês quiserem, eu achei bacana, para vocês verem a granularidade. O PROCON de Caruaru, em Pernambuco, ele disse, no começo, tinha feito a pesquisa, o preço estava num patamar, aumentou, ele fez a fiscalização, caiu. Então, tem de tudo. Quem está abusando e aumentando está sendo autuado, está sendo investigado. Se for constatada irregularidade, multas que vão até 13 milhões de reais, que é a previsão do 57 do Código de Defesa do Consumidor. A Senacom anunciou ainda a realização de um plantão semanal às quartas-feiras para auxiliar os PROCONs nas ações de penalização dos postos de combustíveis que cometerem abuso de preço. Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, houve uma escalada no preço do petróleo em todo o mundo, atingindo também o Brasil. Por causa disso, alguns postos de combustíveis começaram a elevar o preço. Junto à fiscalização mais rigorosa, o governo decidiu cortar os impostos federais sobre a importação de combustíveis para reduzir os impactos ao consumidor. 7h17. Repita. 7h17. Mais de 1.700.000 aposentados e pensionistas catarinenses terão o 13º salário pago pelo INSS antecipado nos meses de abril e maio deste ano. A previsão do Ministério da Previdência Social é que a antecipação transfira 3,8 bilhões de reais aos beneficiários neste período aqui no nosso estado. O calendário de pagamento da primeira parcela vai até o dia 24 de abril até dia 8 de maio. Já a segunda metade do 13º deve ser paga de 25 de maio a 8 de junho. E a Caixa começou ontem, segunda-feira, o pagamento do incentivo matrícula do programa Pede Meia do governo federal. Nessa etapa, cerca de 3.600.000 estudantes do ensino médio em todo o país devem receber o benefício. Os valores estão sendo depositados automaticamente em conta poupança digital, aberta pela Caixa em nome dos alunos, por meio do aplicativo Caixa Tem. O pagamento ocorre de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos estudantes. Já possíveis valores residuais do calendário anterior poderão ser pagos até junho de 2026. Os recursos podem ser movimentados diretamente pelo aplicativo, usados em compras com o cartão do programa ou sacados em lotéricas e caixas eletrônicos, inclusive sem cartão com uso de biometria. O Pede Meia é voltado a estudantes do ensino médio regular e da educação de jovens e adultos e tem como objetivo incentivar a permanência e a conclusão dos estudos, mediante frequência escolar e cumprimento das regras do programa. 7h18. Repita. 7h18. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil, que também é a número 1 do Vale do Itajaí. Estão abertas as inscrições para novos expositores da Feira da Orla em Balneário Camboriú. O cadastro é de graça e pode ser feito até o dia 20 de abril no site da Prefeitura. Ao todo serão selecionados 55 participantes para comercializar produtos de artesanato e cultura alimentar. Pode se inscrever maiores de 18 anos, moradores da cidade ou de municípios da ANFRE, Associação da Região da Foz do Rio Itajaí. A feira acontece de forma semanal no calçadão da Praia Central, na Barra Sul.
E 2 pesquisadores brasileiros foram premiados internacionalmente por avanços nos estudos sobre a doença de Alzheimer. Michael Lourenço, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Wagner Brum, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvem pesquisas que vão desde a prevenção até o diagnóstico precoce da doença. Entre os destaques está um exame de sangue capaz de identificar o Alzheimer com mais precisão, o que pode facilitar o acesso ao diagnóstico no futuro. A doença ainda é um dos grandes desafios da medicina e afeta milhões de pessoas no mundo. E representantes da indústria têxtil catarinense se reuniram com o vice-presidente Geraldo Alckmin em Brasília para alertar sobre os impactos de uma possível taxação sobre fios de poliéster da China prevista para abril de 2026. O Sintex, líder da missão, destacou que a medida pode beneficiar apenas uma fabricante no Brasil e prejudicar toda a cadeia têxtil que emprega 1 milhão de pessoas. A taxa pode gerar perdas econômicas de até 3 bilhões de reais e pressionar a inflação. A agenda também inclui encontro com o senador Esperidião Amigo. 7h20. Repita. 7h20. E ainda hoje, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, começou o prazo para a declaração do imposto de renda. Ao vivo, vamos ter uma entrevista para tirar as principais dúvidas na hora de declarar e evitar cair nas garras do leão. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento: Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora é de 24 graus. Vamos com as informações do tempo direto do Alerta Blue com a meteorologista Emily Ramos. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. No decorrer desta terça-feira, o sol predomina em meio à variação de nuvens e a temperatura se eleva gradualmente. Hoje a máxima vai ficar na casa dos 31 graus, mas devido à combinação do calor com a alta umidade, vamos ter condição para aquelas pancadas isoladas de chuva que vêm acompanhadas de trovoadas. Para amanhã, quarta-feira, vamos ter a presença de um ar mais seco ao longo do dia, mantendo o tempo firme aqui em Blumenau, com o sol predominando e variação de nuvens e temperatura máxima também na casa dos 31 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h22. Repita. 7h22. O ex-vereador de Blumenau, Robinson Soares, conhecido como Robinho, assumiu um novo cargo na Itaipu Binacional, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Ele passa a atuar como assessor especial da diretoria administrativa da usina, área responsável por dar suporte à operação da hidrelétrica, que é fundamental para o abastecimento de energia no Brasil e também no Paraguai. Robinho é engenheiro eletricista e terá como funções implantar, coordenar e acompanhar ações da diretoria. Ele é próximo de Djalma Berger, ex-deputado federal e ex-prefeito catarinense, que foi nomeado recentemente como diretor administrativo da Itaipu. Até pouco tempo, Djalma Berger presidia o Expocentro de Balneário Camboriú, espaço administrado por um consórcio que conta com a empresa de Robinho, a Insight Engenharia. A Itaipu Binacional é referência em integração regional e no uso de energia renovável, sendo uma das principais geradoras de energia do país. E o Teatro Carlos Gomes em Blumenau foi palco ontem do evento Acredita Sebrae, que busca facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas do Vale do Itajaí. O programa já movimentou mais de 13 bilhões de reais em aval de crédito no país. O encontro contou com a presença do presidente do Sebrae, Décio Lima, e do embaixador do programa, o ex-jogador e campeão mundial Raí, que comentou os desafios que teve quando precisou empreender. Quando eu acabei minha carreira, não tinha nenhuma experiência em empreendedorismo, né? Tive que montar a minha empresa, tive que montar a minha instituição, a Fundação Gol de Letra, né? Que também, e pouco a pouco eu fui entendendo o que era o empreendedorismo, né? Que também é correr riscos, é se lançar em novos caminhos, novas aventuras. E que eu fui perceber só depois de algum tempo, né, que todo o aprendizado que o esporte me deu como líder, né, fui capitão, como alguém que sabe como lidar com um conjunto de coisas, de momentos difíceis, de fases difíceis, qual é o momento de arriscar, qual é o momento de segurar, como se adaptar a uma nova cultura, seja de um mercado, ou seja de uma cidade, ou no meu caso de país, mudando de país.
Eles visitaram o primeiro empreendedor beneficiado na região que conseguiu crédito em apenas uma semana para reformar sua agência digital. Décio Lima destacou que o Acredita une consultoria e dinheiro no bolso para tirar o sonho do papel. Um dado impressionante revelado no evento é que a inadimplência entre mulheres empreendedoras que utilizam o programa é próxima de zero. A vinda nossa aqui é para entregar à pequena empresa aquilo que sempre foi barreira para ela, sempre foi obstáculo. 88% do microempresário, que representam 95% das empresas brasileiras, não tem acesso ao crédito. E a economia brasileira, 2/3 dela é crédito. Se nós fechar o Brasil para balanço, ele fica 1/3 do tamanho dele. E nós imaginar que a pequena economia não tinha acesso ao crédito, e por isso, nessa campanha que o Raí tem me acompanhado, nós conseguimos já sair de R$1 bilhão, que era aquilo que o Sebrae produzia de crédito por ano, e fechamos o ano passado com 13 bilhões de crédito para micro e pequena empresa. Vocês sabem qual é a inadimplência disso? Quantos? Praticamente zero. As mulheres é 100% zero, as mulheres empreendedoras que pegaram esses valores. O programa inclui ainda o Desenrola Pequenos Negócios para renegociação de dívidas e o Procred 360 com juros diferenciados para mês. O evento em Blumenau também selou uma parceria com o IFSC para o fortalecimento da inovação tecnológica da região. Durante a passagem por Blumenau, Décio Lima comentou a possível candidatura ao Senado por Santa Catarina. Acompanhe. Olha, essa deliberação eu vejo que ela já é um conteúdo afirmativo das perguntas, mas eu confesso a vocês que isso ainda tem que ser uma produção de muita conversa, de muito debate. Nós ainda estamos apostando em ainda aumentar ainda a nossa expressão política na construção dessa frente democrática e, portanto, nós não definimos e nem debatemos qualquer espaço com os nomes aí que foram citados. Portanto, essa é uma decisão que eu acredito que no mês de abril essa ansiedade, principalmente que é da imprensa catarinense, que é natural e legítima, ela terá clareza daquilo que nós vamos produzir como força política no nosso Estado. Ainda no evento, a deputada Ana Paula Lima foi questionada sobre a duplicação da BR-470 no trecho de Gaspar. O trevo de Gaspar ele deve ser aberto ainda essa semana, até para a continuidade das obras que ficam na parte de baixo deste viaduto importante. E as obras da 470 elas estão sendo executadas. Ela atrasou um pouco em algumas partes por causa da inércia do governo do estado, onde não realocou a tubulação de gás, principalmente entre o município de Blumenau e o município de Indaial. E obras de grandeza, como foi o viaduto de Gaspar, como está sendo ali próximo ao shopping, né, que também é uma grande obra, deve ser liberadas todas esse ano. E a novidade importante é a conclusão, o início do trevo do município de Rio do Sul, naquele entroncamento que é muito perigoso, que divide a cidade. E os projetos divididos em 8 lotes para a duplicação da BR-470, de Indaial até o município de Campos Novos. E reviravolta no cenário eleitoral para a presidência da República. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, anunciou oficialmente ontem que desistiu de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Em comunicado, o governador afirmou que tomou a decisão após refletir com a família e que pretende cumprir o seu segundo mandato no Executivo Paranaense até dezembro de 2026. Ratinho era o nome do PSD com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto, aparecendo com 7% na última sondagem da Quest. A desistência abre caminho para outros 2 governadores dentro do partido, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Além disso, o movimento de Ratinho Júnior tem um forte componente local. Ele quer garantir o controle da sua sucessão no Paraná, onde nomes como o do senador Sérgio Moro aparecem como possíveis adversários de seu grupo político. Após encerrar o mandato em dezembro, Ratinho Júnior informou que pretende deixar a vida pública temporariamente para retornar ao setor privado e presidir o grupo de comunicação da família.
E a decisão do governador do Paraná, Ratinho Júnior, não ser mais candidato à pré-presidência da República mexe com o cenário catarinense. A saída de Ratinho deixa um reflexo para o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, o pré-candidato ao governo de Santa Catarina pelo PSD. E este reflexo é algo que o próprio prefeito já admitiu. A ausência do governador do Paraná é uma perda para o projeto de João Rodrigues. Os outros dois nomes do PSD para o cenário nacional, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, estão mais distantes politicamente do prefeito de Chapecó. Mas agora se tornam as alternativas PCDistas para uma candidatura nacional. E uma audiência pública na Alesc debateu os apagões no litoral norte e no Vale do Itajaí. Giovana Alencar. A Comissão de Assuntos Municipais da Alesc promoveu uma audiência pública para discutir os apagões de energia elétrica registrados em municípios do litoral norte e do Vale do Itajaí. O evento foi realizado na sexta-feira, 20 de março, no campus da Univale em Itajaí. O problema ocorre principalmente durante a alta temporada de verão e tem causado prejuízos tanto para a população quanto para as atividades econômicas da região. Representantes da Celesc participaram da reunião para explicar as causas das interrupções do fornecimento e apresentar as medidas que vêm sendo adotadas para melhorar a qualidade do serviço. O diretor de Engenharia e Obras da companhia, Cláudio Varela, destacou algumas das ações em andamento. O que a Celesc está fazendo na região? A gente está construindo novas subestações, está melhorando a questão de atendimento, colocando mais equipes para atender a região como um todo, na região regional de Blumenau, a regional de Jaraguá do Sul, regional de Itajaí. Ao comentar os apagões, Varela afirmou que falhas no sistema podem acontecer, mas destacou que o índice de ocorrências da Celesc na região fica entre 2% e 2,5%. Segundo ele, esse percentual é considerado baixo quando comparado à média nacional, que varia de 5% a 6%. A audiência também contou com a presença de prefeitos, vereadores e outras lideranças locais que cobraram soluções para o problema. Entre eles, o vereador de São João do Itaperiú, Gilberto Luiz, do PP, que também preside a Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu. Ele chamou a atenção para os prejuízos causados pelos apagões. Além da parte pública, hospitais, postos de saúde, a parte privada também. Os empresários têm nos procurado muitas vezes, a questão da falta de energia elétrica dá um grande transtorno. O custo financeiro está ali em jogo. Então a gente precisa avançar nessa questão. Um estado como o nosso, que é um estado rico, de pessoas empreendedoras, de pessoas que querem o dia a dia melhorar, o ordeiro que trabalha, precisa então de atenção nessa demanda. A energia elétrica tem que chegar na ponta para atender os empresários e também a parte pública. Outro ponto levantado no encontro foi a situação do quadro de funcionários da Celesc. A Intercel, entidade que reúne sindicatos de trabalhadores da companhia, cobrou a realização de concurso público para reforçar o efetivo. O coordenador da Intercel, Ailton Comunello, defendeu novas contratações. A nossa briga, desde a audiência pública que aconteceu em abril do ano passado, foi denunciar essa terceirização e foi também pedir para que os deputados nos apoiassem no sentido de a gente poder contratar mais trabalhadores para oferecer o melhor serviço para a sociedade catarinense. A audiência pública foi proposta pelo presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Ivan Matos, do PL. Após 2 horas de debate, o parlamentar explicou quais encaminhamentos foram definidos a partir das discussões. Nós temos regiões do estado que têm calendário de investimento de energia, chamadas subestações de energia, que converte alta tensão em baixa tensão. Essas subestações, em muitas das regiões de Santa Catarina, têm uma promessa de instalação há mais de década. Então a Celesc tem que apresentar um calendário para os prefeitos. Nós vamos instalar essa subestação em tal dia, em tal ano, em tal época, e não ficar nessa retórica de que vão fazer e as subestações não acontecem. E o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI ontem e foi transferido para um quarto do Hospital DF Star em Brasília, onde trata de uma pneumonia por broncoaspiração. No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República enviou um parecer favorável ao STF para que o ex-presidente, condenado por tentativa de golpe, cumpra a prisão domiciliar devido ao seu estado de saúde. A decisão final sobre a flexibilização do regime cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes. 7h33 agora. Repita. 7h33.
Foi mais de meia hora de puro jornalismo ao vivo para você ligado por aqui nos 88,7 da Jovem Pan e daqui a pouco no Jornal da Manhã. Começou o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026. Ao vivo, vamos ter uma entrevista para tirar as principais dúvidas na hora de declarar e evitar cair nas garras do leão. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. A temperatura agora é de 24 graus. 7 horas 33 minutos. Repita. 7h33. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Passaporte Anual Alice Parque. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alesparque.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. A picape mais vendida do Brasil está com condição especial na Fiat Rivel. Fiat Strada Endurance Cabine Plus Flex com taxa zero e de 114.990 por apenas 90.267. Condição exclusiva para CNPJ e produtor rural. É desconto de verdade para você sair de picape nova e pronta para o seu dia a dia. Com força, economia e tecnologia. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região no Salto do Norte. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim? Capa do colchão mole bovina Friboi a vácuo, quilo 29,78. Peito de frango com osso Lari Copacol, pacote congelado, quilo 9,78. Bombom Nestlé e Garoto, 220 gramas. E Lacta, 250 gramas, 12,98. Chocolate Bis, 100,8 gramas. Sabores, 5,75. Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Ame Funcional. Siga @Ame Funcional e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37, vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Ratinho Júnior diz que não será candidato a presidente pelo PSD e ficará no governo do Paraná. E PGR se manifesta a favor da prisão domiciliar de Bolsonaro. Destaques agora é do Estadão. Jingle de Flávio Bolsonaro chama a terceira via de sequelada e diz que Centrão cai do cavalo. E ainda Lula diz que Camilo Santana está deixando o MEC para focar na campanha no Ceará. O Globo, delação de Vorcário pode demolir candidaturas e encerrar carreiras no governo, Congresso e STF. E também é destaque no Globo, Brasil supera a meta em 2025 e tem 66% das crianças alfabetizadas na idade certa, diz MEC. Destaques agora do jovempan.com.br. Tarcísio lidera a disputa por São Paulo com 51% e Haddad tem 35%. E sancionada a lei que permite farmácias dentro de supermercados. 7 horas 38 minutos. Repita. 7h38.
Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E a terça-feira em Blumenau será de contrastes. O sol aparece logo cedo e as temperaturas sobem gradualmente em toda a região do Vale do Itajaí. A previsão indica um dia abafado. A mínima registrada nas primeiras horas da manhã ficou entre 22 e 24 graus, mas à tarde o calor ganha força, com os termômetros oscilando entre 30 e 32 graus. Por causa dessa combinação de calor intenso e alta umidade, os meteorologistas não descartam a ocorrência de pancadas isoladas de chuva, e essas instabilidades podem vir acompanhadas de trovoadas, especialmente entre o meio da tarde e o início da noite. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da previsão do tempo, diretamente do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense. Fique ligado. 7h39. Repita. 7h39. E iniciou ontem, segunda-feira, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026. O programa para preenchimento já está disponível para download e os contribuintes têm até o dia 29 de maio para enviar a declaração. Quem perder o prazo está sujeito à multa, que vai de, no mínimo, R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Neste ano, a Receita Federal traz mudanças importantes para evitar que os contribuintes caiam na chamada malha fina, como o aumento das informações disponíveis na declaração pré-preenchida, o que deve facilitar o processo e reduzir os erros. É importante destacar que as mudanças recentes na faixa de isenção do imposto de renda ainda não valem para esta declaração, já que o documento se refere ao ano base anterior. A Receita reforça que a atenção no preenchimento é fundamental para evitar inconsistências e atrasos na restituição. Para entender quem precisa declarar, evitar erros e não cair na malha fina, a gente conversa agora ao vivo, por telefone, com a contadora empresária Alessandra Siebert. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Manhã. Bom dia, Maurício, bom dia, Fran, e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Para a gente começar a nossa conversa por aqui, Alessandra, quem deve ficar mais atento nesse início de prazo? Quem é obrigado a declarar neste ano? Olha, precisam ficar mais atentos quem teve múltiplas fontes de renda, como, por exemplo, aposentados que continuam trabalhando, deve se somar as duas fontes, pessoas que trabalham em 2 empregos, quem troca de emprego durante o ano, porque às vezes se você somar os rendimentos vai te dar a obrigatoriedade da entrega da declaração, por isso é necessário somar todas as fontes. Quem teve rendimentos, então, tributáveis superiores a R$ 35.584, quem teve rendimentos isentos acima de 200 mil, quem teve ganho de capital, operação em bolsa de valores superiores a 40 mil, quem trabalha na atividade rural e teve uma receita bruta superior a 177.920, quem possui patrimônio superior a 800 mil e quem passou a ser residente no Brasil em 2025. Por exemplo, o MEI, né? E que faturou mais de 35 mil, o valor estipulado pela Receita Federal. Precisa também fazer a declaração do imposto de renda? Então, existe uma regra dentro da instrução da Receita Federal do Imposto de Renda que fala especificamente sobre o MEI. Eles podem faturar anualmente até 81 mil. Isso não significa que 100% desse faturamento deles precisa ser tributável pela Receita Federal. Então, ali dentro do faturamento dele, existe uma margem que a gente aplica para jogar no imposto de renda da pessoa física. O envio da declaração já começou ontem e já registrou problemas. É isso mesmo, Alessandra? Exatamente. O programa foi disponibilizado na última quinta-feira à noite e a partir de ontem pôde-se ser feita a transmissão. Porém, nós já identificamos aí alguns problemas. É natural essa instabilidade no início, né, principalmente por conta do grande volume de acessos. E, além disso, a própria declaração pré-preenchida leva-se um tempo até a ser disponibilizado 100% das informações. Mas esse ano nós já pegamos aí alguns casos de rendimentos tributáveis que não batem, retenções, ausências de informações bancárias que já vinham sendo preenchidas e até ausência de importação de patrimônios já declarados em anos anteriores. Isso acontece, um dos motivos que nós identificamos é porque até ano passado nós entregávamos uma declaração chamada DIRF,
E esse ano houve a extinção dela. Então, com isso, as contabilidades e as empresas, elas tiveram outras 2 obrigações a serem enviadas. E nós acreditamos que ali existam alguns parâmetros e algumas divergências de informações que vão precisar ser revisadas. Bom, Alessandra, e qual que é a importância, né, de não deixar também para fazer isso, né, na última hora? Exatamente, é importante você já se antecipar, porque para evitar justamente o que está acontecendo agora, já identificar problemas, já tentar resolver, para que não gere um gargalo muito grande no final. Isso evita risco de erro, evita omissão de envio de informação e até a própria informação incompleta, né? Além disso, quem declara antes, restitui antes, se for o caso. E falando sobre a declaração pré-preenchida, que ela vem ganhando cada vez mais espaço ano após ano, ela é realmente mais segura? Vale a pena usar? Existe alguma vantagem? Sim, ela é segura, ela vem sendo cada vez mais utilizada, ela traz várias informações já transmitidas pelas empresas, bancos, instituições, né? E ela reduz erro e facilita o preenchimento. Mas ela também não elimina a responsabilidade do contribuinte. É importante que ele revise todos os dados antes de enviar, até porque como ele faz essa pré-preenchida, esse pré-envio, às vezes você pega até uma nota fiscal de algum médico que você fez serviço, você recebe essa nota fiscal, então informações que às vezes você já tem até como esquecida dentro da sua memória, a pré-preenchida ela tem alguns campos ali que ela realmente já traz as informações. Alessandra, você que está no dia a dia, na ponta, né? Quais são os erros mais comuns que acabam fazendo com que o contribuinte acabe caindo na malha fina, né? Olha, essa omissão de rendimentos, principalmente de trabalhos extras ou até de quando você informa um dependente, você não informa que ele possui uma fonte também, quando ele também é um trabalhador. Ele é seu dependente, mas ele é seu trabalhador. Isso te obriga também a constar na tua declaração de imposto de renda. Outra que são as divergências de valores entre o que foi declarado e o que foi informado pela fonte pagadora, que é um dos problemas que foi o que a gente identificou esse ano, né? Outra coisa, a inclusão incorreta de despesas médicas. Como os gastos com saúde, eles não têm um limite para dedução na declaração, consultas, exames, planos de saúde, dentista, só que para você informar, você precisa de nota fiscal ou de recibo. E a fonte também que prestou o serviço para você, ela também vai precisar informar. Ali acontecem divergências e até pagamentos, recebimentos de pensão alimentícia, na hora em que você informa o CPF do recebedor dessa pensão. Bom, você já comentou sobre a questão da restituição, né? Que fazendo a declaração agora é mais rápido para também se receber, né? A restituição depois. Mas o que mudou neste ano na restituição? Exatamente, Fran. Uma das novidades desse ano é que a Receita Federal ela diminuiu a quantidade de lotes. Até então nós tínhamos mais e esse ano nós vamos ter apenas 4 lotes e a Receita Federal ela estima que até 30 de junho 80% das restituições já devam ter acontecido. E quem entrega a declaração pré-preenchida e utiliza como chave Pix o seu CPF também vai ter prioridade nessa restituição desse ano. E esse cashback que acabou sendo anunciado pela Receita gerou algumas dúvidas, né? Quem tem direito e como é que vai funcionar de fato na prática isso? Ótima pergunta, Maurício. Essa é uma das novidades também. A Receita Federal ela vai fazer uma identificação automática das pessoas que tiverem imposto de renda na fonte no ano de 2024, tá? Que elas não eram obrigadas a declarar o imposto de renda no ano passado, mas que elas têm lá como retenção até R$1.000. Quem tiver nessa situação não declarou porque não era obrigado, a Receita Federal ela vai enviar uma declaração pré-preenchida para que esse contribuinte, ele receba o valor lá retido sem o pagamento de multa, porque ele não estava obrigado a declarar. A Receita Federal estima que em junho ela vai fazer esse processamento e em julho está previsto um lote especial para restituição, dia 15 de julho. E tem aquela dúvida que sempre bate na hora de fazer a declaração, escolher entre a simplificada ou a completa. Tem alguma estratégia? Qual que é a melhor ou não muda? Olha, a melhor estratégia é simular as duas opções. A simplificada, ela aplica um desconto padrão.
ideal para quem tem poucas despesas dedutíveis. Já a completa, ela é mais vantajosa para quem tem gastos com saúde, educação, dependentes, previdência. O próprio sistema da declaração do imposto de renda, ela já identifica qual é a opção mais vantajosa. Mas aqui também vale lembrar a necessidade de um bom profissional para orientar, fazer as perguntas certas, analisar a opção mais vantajosa para o contribuinte. E até esse profissional também vai orientar, de certa forma, quais são os documentos, né, indispensáveis aí para evitar esses problemas com a Receita, né? Porque tem bastante documento que precisa ser entregue. Exatamente. O ideal, na verdade, né, Fran, é que o contribuinte ele já vá se organizando durante o ano, porque a declaração de imposto de renda, na verdade, ela se chama declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, quando a gente faz a declaração, a gente precisa se lembrar de documentos, se lembrar do que pagou, e é ideal que você já vai organizando isso durante o ano. Mas os principais documentos que são fundamentais para que a gente construa ali e finalize essa declaração são os informes de rendimento das empresas, dos bancos, do INSS, comprovantes de despesas médicas e educação, documentos de bens, né, imóveis, veículos, investimentos, o que você comprou, quanto você pagou, quantas parcelas, isso tudo precisa ser muito esmiuçado para entregar na declaração. As informações dos dependentes, né? Se possui remuneração, como a gente comentou, que pode sim cair numa malha, recibos e notas fiscais relevantes que aconteceram durante o ano de 2025. A organização é a chave para evitar esses problemas. Alessandra, para a gente já se encaminhando para a reta final da nossa entrevista, é importante destacar, né, para o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan, que aquelas mudanças recentes na faixa de isenção do imposto de renda de até R$5.000 não se aplicam para essa declaração, para essa fase do imposto de renda. É isso mesmo? Exatamente. A legislação ela foi constituída ainda no ano passado, mas ela só terá validade a partir desse ano das declarações enviadas no ano que vem. E quando a gente falou sobre aquele lote do cashback na conversa anterior, vale ressaltar também que essas informações não são referentes a essa declaração, e sim a de 2024, que deveria ter sido entregue em 2025. Sobre quem tem ganhos de até R$1.000, a Receita vai disponibilizar, certo? Só para ficar claro aqui. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu desejo para você um bom dia de trabalho e obrigado por trazer esses esclarecimentos aqui sobre a questão da declaração do Imposto de Renda 2026. Imagina, obrigado pela oportunidade, Maurício e Fran. Então procure um contador de confiança, não perca tempo, o prazo tá aí, vai até o dia 29 de maio. E essas foram as orientações da contadora e empresária Alessandra Alida Siebert sobre a declaração do Imposto de Renda 2026. Fica o alerta, a organização e atenção aos dados são fundamentais para evitar problemas com a Receita e garantir até uma restituição mais rápida. O prazo já começou e segue até o dia 29 de maio. Não deixe para a última hora. 7h51. Repita. 7h51. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Blumenau não registra novos casos de dengue em um mês e segue com cenário controlado. Casos de doenças respiratórias aumentam 95% em Santa Catarina e no Brasil, aponta Fiocruz. No trânsito, o supercaminhão de 86 metros deve causar lentidão na 470 e na BR-101 amanhã, quarta-feira. Micro e pequenas empresas de Santa Catarina crescem quase 5% em 2025, mas projetam estabilidade para o início deste ano. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Obras das áreas de escape da Serra Dona Francisca atingem 75% de execução. E tem ainda mais um giro de notícias. Temperatura agora de 24 graus. 7h52. Repita. 7h52. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br.
Ei, você, também tá precisando de uma pausa para respirar, né? E se eu te contar que tem um lugar tranquilo, comida gostosa e saudável, feito e frequentado por gente boa e que nasceu para fazer a sua vida ficar mais leve e mais prazerosa. O AME está aberto e pronto para este momento com você. Na Rua 15, das 11 às 19 horas e na Marechal Deodoro, das 11 às 22 horas. Acesse nosso Instagram, AME Funcional, e fique sempre por dentro das novidades. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim? Capa do colchão mole bovina Friboi a vácuo, quilo 29,78. Peito de frango com osso Lari Copacol, pacote congelado, quilo 9,78. Bombom Nestlé e Garoto, 220 gramas. E Lacta, 250 gramas, 12,98. Chocolate Bis, 100,8 gramas. Sabores, 5,75. Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Quer fechar negócio com vantagem de verdade? Vai de Jeep. Só na Jeep você encontra condições exclusivas que fazem a diferença. Jeep Renegade e Jeep Compass com bônus exclusivos de até R$21 mil com seu usado na troca e taxa zero em até 36 vezes. É mais vantagem no bolso e seu Jeep 0 km na garagem. Passe já em uma concessionária Jeep e faça um test drive. Vai de Jeep. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. AME Funcional. Siga @AME Funcional e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h56. Repita. 7h56. Já estamos de volta por aqui nos 88,7. Em celebração ao mês da mulher, a Uniaselv de Blumenau promove hoje, terça-feira, a roda de conversa Mulheres que Constroem o Futuro. O evento acontece às 7h30 no auditório da instituição e é aberto para a comunidade de graça. A iniciativa reúne empreendedoras da região para debater temas como liderança feminina, carreira, empreendedorismo e os desafios do mercado de trabalho. Durante o encontro, participantes vão compartilhar experiências e trajetórias profissionais, destacando também a importância da educação no desenvolvimento de novas oportunidades. A programação é organizada pelos cursos de Gestão, Negócios e Publicidade e Propaganda da instituição e busca incentivar o protagonismo feminino, além de fortalecer redes de apoio entre mulheres. E vamos agora para mais um giro de notícias. Um pastor de 82 anos foi preso em Indaial ontem, segunda-feira, após ser condenado a mais de 15 anos de prisão pelo estupro de uma vítima entre 2009 e 2015. Segundo a Polícia Civil, o criminoso se aproveitava da confiança da família para cometer os abusos em Apiúna, totalizando cerca de 144 episódios. O idoso já possuía uma condenação anterior, datada de 2014, pelo mesmo crime ocorrido na região. E um trabalhador de 48 anos morreu na tarde de ontem após ficar preso em uma prensa de alumínio em Uruçanga, no sul de Santa Catarina. O corpo de bombeiros encontrou a vítima já sem vida e com lesões graves em um galpão às margens da rodovia Genésio Mazon. As polícias civil e científica foram acionadas para periciar o local e investigar as circunstâncias do acidente de trabalho. E as obras das áreas de escape da Serra Dona Francisca, SC 418 em Joinville, atingiram 75% de execução, com previsão de entrega mantida para junho deste ano. O investimento de R$43 milhões
Goiás foca nos quilômetros 15 e 17, onde as últimas detonações de rochas devem ocorrer em meados de abril. O projeto visa aumentar a segurança em curvas sinuosas e contará com um serviço de guincho para retirada de veículos que utilizarem os dispositivos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. A meteorologista Emily Ramos, do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenau, está de volta por aqui. Temperatura agora na casa dos 25 graus. Ô Emily, bom dia. Mais uma vez, conta pra gente como é que fica o tempo ao longo de hoje. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. No decorrer desta terça-feira, o sol predomina em meia variação de nuvens e a temperatura se eleva gradualmente. Hoje a máxima vai ficar na casa dos 31 graus, mas devido à combinação do calor com a alta umidade, vamos ter condição para aquelas pancadas isoladas de chuva que vêm acompanhadas de trovoadas. Para amanhã, quarta-feira, vamos ter a presença de um ar mais seco ao longo do dia, mantendo o tempo firme aqui em Blumenau, com o sol predominando e variação de nuvens e temperatura máxima também na casa dos 31 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7 horas, 59 minutos. Repita. 7h59. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Atenção, motoristas. Supercaminhão de 86 metros deve causar lentidão na BR-470 e BR-101 nesta quarta-feira. Samai de Blumenau digitaliza serviços e permite solicitar ligação de água e troca de titularidade pela internet. A audiência pública debate apagões no litoral norte, Vale do Itajaí. Blumenau não registra novos casos de dengue em um mês e segue com cenário controlado. Ainda na saúde. Casos de doenças respiratórias aumentam 95% em Santa Catarina e no Brasil, aponta Fiocruz. Cientistas brasileiros são premiados por pesquisa sobre Alzheimer. Ex-vereador de Blumenau assume cargo na Itaipu Binacional. Imposto de Renda 2026 já começou e o programa está disponível para download. Deve declarar quem teve rendimentos acima de R$35 mil, contando salário, aposentadoria e aluguéis. Eleições 2026, Ratinho Júnior desiste da disputa à presidência e confirma que fica no governo do Paraná até o fim do mandato. Tribunal de Contas da União alerta municípios de Santa Catarina sobre baixa execução de orçamento da segurança pública. Na economia, crédito para pequenos negócios impulsiona salto de 76% nas operações do BRDE em 2026. Micro e pequenas empresas de Santa Catarina crescem quase 5% em 2025, mas projetam estabilidade para o início de 2026. Uniaselv promove roda de conversa sobre liderança feminina em Blumenau nesta terça-feira. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8 horas. Repita. Pontualmente 8 horas e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima terça-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meure. Para você, uma boa terça-feira, um excelente dia e amanhã a gente está de volta por aqui. Um forte abraço para você. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Você ouviu na Jovem Pan